Shalom, homens de honra. 18 de junho, vamos lá. Deserto, o lugar de transição. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então. Para o versículo do dia 18. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1. Quer dizer o que esse versículo para nós hoje? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Olha lá. Jesus não foi ao deserto por acaso. O próprio Espírito Santo o conduziu. Isso nos ensina que algumas fases difíceis da vida fazem parte do processo de Deus para nos preparar para algo maior. Olha lá. Então o Espírito Santo levou o nosso Deus para o deserto. Jesus para o deserto. Para quê? Para ele ser ensinado no deserto. Amém? E para preparar ele. Por isso que ele foi levado para o deserto, para ser preparado. Ao deserto. O deserto é um lugar de isolamento, aprendizado e transformação. É onde Deus trabalha o caráter, fortalece a fé e nos ensina a depender mais dele do que das circunstâncias. Então Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para quê? Para aprender, para transformar ele, trabalhar o caráter, fortalecer a fé. Amém? E depender mais dele nas circunstâncias daquela época que estava acontecendo. Para ser tentado. A transição sempre faz testes. Antes de viver grandes promessas, enfrentamos desafios que revelam o que está em nosso coração e fortalecem nossa maturidade espiritual. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para também acontecer isso com ele. Revelar o coração dele para fortalecer e ter maturidade espiritual com o Espírito Santo. Pelo diabo. Mesmo no deserto, Deus continua no controle. O inimigo tenta destruir, mas Deus usa as provas para nos fortalecer e nos preparar para o próximo nível da caminhada. Olha lá. Então Jesus estava sendo preparado pela caminhada. E a aplicação de hoje que nós devemos fazer com esse versículo? O deserto não é o seu destino final. É apenas o lugar de transição. Então Jesus estava lá porque estava fazendo uma transição. Se Deus permitiu essa fase, é porque está preparando você para viver algo novo então. Se nós estamos atravessando um deserto hoje, passando por um deserto aí você, o que está acontecendo conosco? Deus permitiu isso aí. E Ele está preparando algo novo para mim e para você. Permaneça fiel. Porque depois do deserto veio o cumprimento do propósito lá. Então eu e você temos que permanecer fiel, como Jesus permaneceu fiel com o Pai dele, Deus. Amém? Isso é só uma transição. O deserto é passageiro. Amém? Então vamos para a mensagem central do nosso devocional. Ok? Vamos lá então. Que fala aqui no nosso devocional do dia 18. O deserto é um lugar de solidão e desconforto, com certeza. Mas é ali que Deus nos molda e prepara lá. Jesus foi moldado e preparado lá no versículo. Deus usa o deserto para gerar transformação em nós. Como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, muitas vezes também seremos conduzidos a esse lugar, onde aprendemos a confiar plenamente em Deus. Olha lá. No deserto, somos confrontados com as nossas fraquezas e limitações e descobrimos que é o poder de Deus que nos sustenta. O deserto nos ensina a viver pela fé e não pelo que vemos. Ali, somos despojados da nossa autossuficiência e aprendemos a depender totalmente de Deus para suprir as nossas necessidades e nos conduzir à vitória. O deserto é uma escola onde Deus nos ensina as suas maiores lições.
É o lugar onde ele prova a nossa fé e nos capacita para enfrentar os desafios que virão. Não é um lugar de fim, mas um lugar de transição. O deserto, embora difícil, tem um propósito: preparar-nos para algo maior. É onde somos refinados e fortalecidos para vivermos o que Deus tem para nós. Seja fortalecido neste dia, seja em qual área for ao seu deserto. Olha lá, eu e você hoje temos que fortalecer no deserto, porque Deus tem algo maior para mim e para você. Se Ele nos colocou nesses desafios, nessa caminhada no deserto, é porque Ele tem algo maior para nós. Ele está nos fortalecendo, nos ensinando e nos capacitando nesse deserto. Amém? Então é essa a mensagem de hoje. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar. E quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu sei que o deserto pode ser desconfortável e solitário, mas também sei que é o lugar onde me molda. Ajude-me a confiar no Senhor neste tempo de transição, a ser fortalecido nas minhas fraquezas e a ver o seu poder na minha vida. Que eu possa sair deste lugar mais forte e preparado para o que tem reservado para mim. Amém. Pode abrir os olhos. Então, Ele já tem um lugar preparado para mim e para você. Amém? Que nós sejamos fortalecidos nesse deserto, que é uma transformação, um preparo. E não vai nos moldar esse deserto. Não podemos desanimar. Amém? Ele fala para nós lermos aqui Mateus 4, verso 1 a 11. Mateus 4, verso 1 a 11, ele diz assim para nós, depois vocês leem. Ele fala assim: o deserto é parte do processo de Deus, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então, quem conduziu Jesus para o deserto foi quem? Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso nos ensina o quê? Que nem toda dificuldade é sinal que Deus nos abandonou. Às vezes, o deserto faz parte da preparação para uma nova fase. Olha lá. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ter uma nova fase, para preparar ele para uma nova fase. Amém? O deserto revela a nossa dependência de Deus, verso 2 a 4. Não é só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus sentiu fome. Sim, sentiu muita fome. O inimigo atacou justamente na sua necessidade física. O que quer dizer esse aprendizado hoje? Aprendemos que nossa verdadeira força não está apenas no que temos, mas na palavra de Deus. Olha lá. Então ele ficou de jejum, mas sabia que tinha Deus com ele. A palavra de Deus estava comandando tudo ali. O deserto prova a nossa confiança em Deus. Versos 5 a 7. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz o pedacinho do versículo. Satanás tentou levar Jesus a agir por impulso a exigir uma prova de Deus. Olha lá. Satanás queria uma prova de Deus naquele momento. No deserto aprendemos a confiar sem precisar de sinais constantes, permanecendo firmes pela fé. Olha lá. Então Jesus continuou firme na fé com Deus, que era o Pai dele. Amém? O deserto confronta nossas prioridades, verso 8 a 10. Então Jesus estava sendo confrontado ali. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Um pedacinho do versículo fala. O diabo ofereceu glória, poder e riqueza sem a cruz para Jesus naquele momento. E Jesus mostrou o quê? Que nada vale mais do que obedecer ao Pai. Então ele estava obedecendo o Pai dele. O deserto revela quem realmente ocupa o trono no nosso coração. Olha lá. Então Jesus estava sabendo que o Pai dele estava no comando. O coração estava todo para o Pai dele, que era o Deus, que é Deus. O deserto não dura para sempre. Verso 11. O pedacinho diz o quê? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha lá. O diabo deixou e os anjos entrou em ação para servir. Depois da prova veio o socorro de Deus. Olha lá. O pai dele foi socorrê-lo
naquele momento, o Filho, que era Jesus, que é Jesus. O deserto tem prazo de validade. Olha lá. Não é para sempre o deserto. Só fica no deserto quem quiser. Quem permanece fiel durante a transição experimentará o cuidado, o fortalecimento e a provisão do Senhor. Olha lá. Então ele estava sendo fiel ali. A experimentar essa transição, Jesus. Porque o pai dele, ele sabia que o pai dele estava no comando. E Satanás, naquele momento, saiu fora. O que quer dizer hoje esse versículo para nós? O deserto é um lugar onde Deus prepara pessoas para o propósito. Olha lá. Ele está preparando eu e você para o propósito. Então, por isso que às vezes nós estamos atravessando esse deserto. É um tempo de transição entre o que você era e aquilo que Deus está chamando você para ser. Deus está chamando eu e você para ser algo diferente nessa terra, nesse mundo. Por isso que nós atravessamos o deserto. Enfrentamos o deserto. Não desista no meio do processo. Nós não podemos desistir, porque Deus está no comando. Jesus está no comando. Amém? Se você permanecer firme na palavra, o deserto se transformará em testemunho. Então, o meu deserto e o seu vai ser testemunho para outras pessoas que nós iremos transformar. Amém? Então, é isso que fala o nosso versículo, Mateus 4, verso 1 a 11. E a frase final do nosso devocional é essa. O deserto não é um lugar de fim, mas um lugar de transição. Então, eu e você temos que saber que o deserto é uma transição para nós. Porque está nos moldando, está nos fortalecendo, está nos capacitando. Amém? Satanás quer que nós ficamos. Satanás vai nos confrontar no deserto. Mas a partir do momento que eu e você sabemos que tem um Jesus e Deus conosco, o deserto vai ser passageiro. Amém? Lembrando, só fica no deserto quem quiser ficar no deserto. Amém? Eu não quero ficar no deserto. E acredito que você também não quer ficar nesse deserto. Então nós temos que agarrar nosso Jesus e o nosso Deus para sair desse deserto. Amém? E lembre-se, sair do deserto é o quê? É capacitação e transformação e algo novo para mim e para você. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje e abençoado. Quero que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés com a armadura que ele nos deu, como fala em Efésios. Quero também que ele cerque você e blinde você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar em você, onde você estiver, e nas suas famílias, em suas casas. Amém? Fui!